Vivemos em uma era moderna onde a autoexpressão é uma das maiores prioridades para muitos de nós. Entre as formas mais visíveis e impactantes de demonstrar nossa individualidade estão as tatuagens. Seja um símbolo de pertencimento, uma lembrança pessoal ou uma obra de arte, as tatuagens têm se tornado uma escolha popular para marcar momentos e expressar identidades. No entanto, você já se questionou se esse ato de autoexpressão pode estar ligado a questões de relevância espiritual? A Bíblia, esse guia atemporal que nos orienta em aspectos profundos da vida e da fé, pode oferecer perspectivas surpreendentes sobre o assunto. O que ela revela sobre as tatuagens não é apenas uma questão de estética ou moda, mas um tema que toca o coração da nossa espiritualidade e dos nossos valores mais profundos. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada esclarecedora e enriquecedora. Vamos explorar a fundo o que as Escrituras dizem realmente sobre tatuagens, examinando não apenas os versículos que fazem referência direta a elas, mas também o contexto histórico e cultural que influencia essas orientações. Você está prestes a descobrir como essas antigas palavras têm um impacto direto e significativo na nossa vida espiritual hoje. Prepare-se para uma exploração fascinante, que pode transformar a forma como você vê e entende a prática das tatuagens. Vamos desvendar juntos verdades que têm o potencial de alterar profundamente sua perspectiva sobre esta forma de arte e expressão pessoal. Acompanhe-nos e descubra como a sabedoria bíblica pode iluminar suas escolhas e trazer um novo entendimento sobre o significado espiritual das tatuagens. Não perca esta oportunidade de aprofundar seu conhecimento e enriquecer sua jornada espiritual. A história das tatuagens na antiguidade. Você já se perguntou como as tatuagens, uma forma de arte tão comum hoje em dia, eram vistas nas culturas antigas? A prática de marcar o corpo com tatuagens tem uma longa e fascinante história. Desde os antigos egípcios até os gregos e romanos, as tatuagens não eram apenas um meio de expressão pessoal, mas também carregavam significados profundos e variados. Na Egípcia antiga, por exemplo, tatuagens eram frequentemente usadas como símbolos de status e proteção espiritual. Elas eram aplicadas como um amuleto contra o mal e também como uma forma de demonstrar lealdade aos deuses. Já na Grécia e Roma antigas, as tatuagens tinham um caráter mais marcado de identificação e distinção social. Muitas vezes, eram usadas para distinguir prisioneiros ou escravos dos cidadãos livres. No entanto, quando examinamos a Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, encontramos uma perspectiva bastante distinta sobre o tema das tatuagens. O livro de Levítico nos oferece um versículo crucial que muitas vezes é referenciado no debate sobre tatuagens. Não fareis incisões na vossa carne por causa de um morto, nem fareis em vós marca alguma. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. Este versículo não é apenas uma instrução superficial, ele carrega um significado profundo. No contexto histórico, essas marcas eram associadas a práticas pagãs e rituais de luto. Era comum que as culturas ao redor de Israel realizassem incisões e tatuagens como parte de seus rituais funerários e de adoração aos deuses. Deus, ao fornecer essas diretrizes para o seu povo, estava claramente estabelecendo um limite. Ele queria que os israelitas se separassem dessas práticas idólatras e supersticiosas que eram predominantes entre as nações vizinhas. O objetivo era proteger o povo de se misturar com cultos que desvirtuavam a verdadeira adoração a Deus. Essas orientações serviam para garantir que o povo de Israel mantivesse sua pureza espiritual e evitasse práticas que poderiam corromper sua devoção. A ideia não era que as tatuagens fossem inerentemente erradas, mas que elas deveriam ser entendidas dentro do contexto cultural e religioso da época. O que Deus estava realmente enfatizando era a importância de manter uma separação clara das práticas pagãs e de manter a santidade em todas as áreas da vida. Agora, você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver conosco hoje?
como essas diretrizes antigas se relacionam com a forma como vemos e fazemos tatuagens no mundo moderno. À medida que avançamos, vamos explorar como esses princípios ainda podem ter implicações para a nossa vida espiritual e as decisões que tomamos hoje. Prepare-se para descobrir como essas verdades antigas continuam a oferecer orientação e reflexão para nossa jornada espiritual contemporânea. O significado espiritual das tatuagens. Você já parou para refletir sobre o que realmente significa fazer uma tatuagem nos dias de hoje? A antiga sabedoria contida nas Escrituras pode nos oferecer insights surpreendentes sobre essa prática moderna. Vamos começar com uma questão fundamental. A prática de tatuar-se é apenas uma questão de escolha pessoal, ou há um significado espiritual mais profundo por trás disso? De acordo com a maioria dos estudiosos bíblicos, o princípio central por trás da orientação encontrada em Levítico não se refere diretamente à tatuagem em si, mas ao propósito e à intenção que a motivam. A mensagem subjacente é sobre a separação das práticas pagãs e a preservação da santidade. Isso significa que o foco deve estar na razão pela qual você está considerando uma tatuagem. Não se trata apenas de escolher um design bonito ou seguir uma tendência. A verdadeira questão é: qual é o propósito por trás dessa decisão? Se você está pensando em fazer uma tatuagem, é crucial que examine profundamente suas motivações. Pergunte a si mesmo: qual é a verdadeira razão para eu querer essa tatuagem? Há um desejo genuíno de expressar sua fé, de compartilhar uma mensagem significativa ou de honrar os princípios de Deus? Ou será que a tatuagem é uma forma de se encaixar em um grupo, impressionar os outros, ou seguir modismos que não estão alinhados com os valores bíblicos? Vamos explorar mais a fundo o impacto dessas motivações. Se sua intenção é usar a tatuagem como um meio de glorificar a Deus, refletir sobre sua palavra ou testemunhar a sua fé de forma autêntica, então há um espaço para a reflexão e a oração. Você pode descobrir que, ao alinhar suas decisões com a sua crença, encontra uma profunda satisfação e um sentido maior em sua escolha. Por outro lado, se a sua motivação é simplesmente para se conformar com padrões culturais, ou para impressionar outras pessoas, sem considerar como isso se alinha com seus valores espirituais, isso pode ser um sinal para reconsiderar. A Bíblia nos ensina a viver de acordo com princípios elevados e a fazer escolhas que reflitam a nossa verdadeira identidade em Cristo. Cada decisão, incluindo a de fazer uma tatuagem, deve ser vista como uma oportunidade para fortalecer nossa caminhada espiritual e para manifestar nossa fé de maneira genuína. Isso envolve um processo de introspecção honesta, onde avaliamos se nossas ações estão realmente alinhadas com o que acreditamos ser a vontade de Deus para nossas vidas. Portanto, antes de decidir fazer uma tatuagem, faça uma pausa para se perguntar: esta tatuagem reflete a minha fé e honra a Deus da forma que eu desejo? A sua resposta pode não apenas guiá-lo em sua decisão, mas também trazer uma nova perspectiva sobre como suas escolhas pessoais se encaixam em sua jornada espiritual. Este é o momento de refletir profundamente sobre como as suas decisões, grandes e pequenas, moldam a sua vida e o seu testemunho. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e esclarecimento que pode transformar a forma como você vê a sua própria vida e as escolhas que faz. O Novo Testamento e a Nova Aliança. À medida que avançamos para o Novo Testamento, percebemos uma mudança significativa na abordagem em relação às práticas externas, incluindo a questão das tatuagens. Jesus Cristo chegou para cumprir a lei antiga e estabelecer uma nova aliança, uma aliança que não se baseia meramente em regras externas, mas que enfatiza a transformação interior e a pureza do coração. Jesus nos mostrou que a verdadeira transformação não vem apenas da conformidade com regras, mas de uma mudança genuína no nosso ser interior. Ele nos ensinou que o foco deve ser a transformação do coração e da mente, e não apenas a observância de normas externas.
No entanto, é importante lembrar que essa nova perspectiva não exclui a necessidade de viver uma vida santa e em reverência a Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, reforça essa ideia ao nos lembrar da importância de nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19, ele escreve: Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta passagem é fundamental para entender como devemos tratar nossos corpos com respeito e dignidade. O conceito de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo traz uma nova perspectiva sobre como devemos considerar nossas escolhas, incluindo a decisão de fazer uma tatuagem. Se nosso corpo é o templo onde o Espírito Santo habita, devemos refletir se as escolhas que fazemos, como a aplicação de uma tatuagem, estão em harmonia com o respeito e a reverência que devemos ter por esse templo sagrado. Pergunte-se: esta tatuagem está de acordo com o modo como eu desejo honrar a Deus e o Espírito Santo que vive em mim? A decisão de fazer uma tatuagem deve ser feita com uma consciência clara de como isso reflete nossa relação com Deus e o impacto que tem sobre a nossa vida espiritual. Jesus e os apóstolos nos ensinam que a santidade não é apenas uma questão de aparência externa, mas de um coração transformado que busca agradar a Deus em todas as áreas da vida. Portanto, ao considerar fazer uma tatuagem, é crucial ponderar se essa decisão expressa a nossa devoção e respeito pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Este é um convite para uma introspecção mais profunda sobre como nossas ações, grandes ou pequenas, impactam nossa caminhada com Deus. Prepare-se para examinar seu coração e suas motivações, e para alinhar suas escolhas com a dignidade e o respeito que a nova aliança em Cristo nos chama a viver. O impacto das tatuagens na vida cristã. As tatuagens, uma forma de arte corporal que pode carregar profundos significados pessoais, têm o potencial de influenciar significativamente a vida cristã. Elas podem servir como uma declaração pública de fé, uma maneira de lembrar e compartilhar a nossa jornada espiritual, ou até mesmo como uma ferramenta para estabelecer conexões com outros que compartilham da mesma fé. No entanto, é crucial ponderar sobre como essas escolhas são percebidas por outros, e se elas podem desviar a atenção do que realmente importa na vida cristã. Tatuagens como declaração de fé. Para muitos cristãos, uma tatuagem pode ser muito mais do que um simples design na pele. Pode ser uma poderosa declaração pública de fé. Imagine uma cruz, um versículo bíblico ou um símbolo cristão como um lembrete constante e visível da sua crença. Tais tatuagens podem atuar como um testemunho tangível da sua fé e como uma oportunidade de compartilhar sua jornada espiritual com o mundo. Pessoas têm utilizado tatuagens para expressar seu compromisso com Cristo e os princípios cristãos. Por exemplo, alguns escolhem tatuar versículos que tiveram um impacto significativo em suas vidas, marcando momentos de transformação e vitória espiritual. Essas tatuagens podem servir como um símbolo de força e esperança, inspirando outros e oferecendo um ponto de partida para conversas sobre fé. Lembrança e compartilhamento da jornada espiritual. Tatuagens também podem funcionar como uma forma de recordar e celebrar momentos importantes em nossa caminhada espiritual. Seja a data do seu batismo, um símbolo que representa um desafio superado, ou uma inspiração recebida através da oração, esses marcos pessoais gravados na pele podem ser uma maneira poderosa de manter viva a memória de experiências espirituais significativas. Além disso, compartilhar a história por trás de uma tatuagem pode abrir portas para discussões profundas e significativas com outras pessoas. A tatuagem pode se tornar um ponto de conexão com aqueles que passaram por experiências similares ou que estão em busca de entender mais sobre a fé cristã. Percepções e desafios.
No entanto, é importante considerar como as tatuagens são percebidas dentro da comunidade cristã e no mundo em geral. Enquanto algumas pessoas podem ver as tatuagens como uma expressão legítima de fé, outras podem interpretá-las de maneira diferente, levando a possíveis mal-entendidos ou julgamentos. Há casos em que tatuagens se tornaram uma distração, desviando a atenção do que realmente importa. Em algumas situações, elas podem ser vistas como um símbolo de rebeldia ou falta de conformidade com certas normas culturais e eclesiásticas. Isso pode levar a divisões ou julgamentos dentro da comunidade cristã, afetando a maneira como as pessoas veem umas às outras e até mesmo o testemunho cristão como um todo. Exemplos inspiradores e desafios pessoais. Histórias de indivíduos que transformaram suas vidas e usaram tatuagens como um testemunho de fé são inspiradoras e encorajadoras. Esses relatos mostram como a arte corporal pode servir como um meio poderoso de expressar convicções e inspirar outros. No entanto, é igualmente importante reconhecer os desafios que podem surgir, como a possibilidade de ser mal interpretado ou de enfrentar resistência. Cada cristão deve ponderar cuidadosamente sobre como suas escolhas pessoais, incluindo a decisão de fazer uma tatuagem, refletem e afetam sua vida espiritual e o testemunho cristão. A introspecção e a orientação divina são essenciais para garantir que nossas decisões estejam alinhadas com os princípios de fé e com a missão de viver uma vida que honra a Deus. A perspectiva do coração e da motivação. No final das contas, quando se trata da questão das tatuagens, a discussão vai além da tinta e dos desenhos. A verdadeira questão é sobre o que está no coração e a motivação por trás da decisão. Deus vê além das aparências e se preocupa profundamente com o que se passa dentro de nós. Ele avalia nossos corações e intenções, mais do que qualquer manifestação externa. A importância da motivação. A motivação é um fator crucial quando consideramos qualquer decisão, incluindo a escolha de fazer uma tatuagem. É essencial perguntar a si mesmo: minha tatuagem glorifica a Deus? Ela reflete verdadeiramente minha fé e valores cristãos? Essas perguntas nos ajudam a examinar a sinceridade de nossas intenções e o alinhamento das nossas ações com os princípios divinos. Por exemplo, se a motivação para fazer uma tatuagem é uma expressão genuína da nossa fé, uma forma de compartilhar uma mensagem de esperança ou de celebrar um aspecto profundo de nossa jornada espiritual, então isso pode ser um reflexo positivo de nossa devoção. No entanto, se a tatuagem é uma tentativa de buscar aprovação social, de seguir tendências passageiras ou de fazer uma declaração que não tem relação com nossa fé, é importante reconsiderar as motivações, buscando a orientação de Deus. Antes de tomar uma decisão sobre fazer uma tatuagem, é fundamental buscar a orientação de Deus em oração. A oração é um meio poderoso de alinhar nossos desejos e escolhas com a vontade divina. Ao orar, peça a Deus para revelar o que está verdadeiramente em seu coração e se a decisão que você está considerando está de acordo com a sua vontade. A oração deve ser uma conversa sincera com Deus, onde você expressa suas preocupações, suas esperanças e seus medos. Peça a Ele para iluminar sua mente e para lhe dar discernimento. A Bíblia nos lembra que Deus é um guia confiável e que Ele deseja nos orientar em todas as áreas da nossa vida. Em Tiago 1:5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que a dará generosamente a todos. A decisão com sabedoria e discernimento. A decisão de fazer uma tatuagem deve ser tomada com sabedoria e discernimento. Isso significa considerar não apenas o impacto pessoal, mas também como a escolha pode afetar sua vida espiritual e o testemunho cristão. Pense em como a tatuagem pode ser vista pelos outros e se ela contribui para a honra de Deus. Sabedoria envolve avaliar os motivos por trás da decisão e considerar as possíveis consequências. Pergunte a si mesmo se a tatuagem será um reflexo autêntico de sua fé
e se ela contribuirá para a sua caminhada com Deus. Lembre-se de que nossas escolhas devem sempre buscar honrar a Deus em todas as áreas de nossa vida, vivendo em harmonia com a vontade de Deus. Em última análise, a decisão de fazer uma tatuagem deve ser parte de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Nossas escolhas, grandes e pequenas, devem refletir nosso desejo de viver de acordo com seus princípios e de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Ao fazer uma tatuagem, considere como ela se encaixa no quadro geral da sua vida cristã e como pode servir como um testemunho de sua graça e amor. As tatuagens, assim como muitas outras questões da vida cristã, não oferecem uma resposta simples e direta nas Escrituras. A Bíblia não apresenta um guia definitivo sobre a prática de fazer tatuagens, mas oferece princípios que nos ajudam a discernir a vontade de Deus. O que é inegavelmente claro é que Deus nos chama a viver de uma maneira que glorifique seu nome e mantenha nosso coração puro e em sintonia com sua vontade. Quando você está considerando fazer uma tatuagem, é essencial refletir profundamente sobre suas intenções e o impacto espiritual dessa decisão. Pergunte-se: qual é a motivação por trás desta escolha? Como esta tatuagem se alinha com os princípios bíblicos que orientam minha vida? Avalie se a decisão de fazer uma tatuagem vai realmente contribuir para a glorificação de Deus e se reflete uma expressão genuína de sua fé. Intenções e reflexão espiritual. A primeira etapa é examinar suas intenções. A tatuagem é um meio de expressar sua fé, celebrar uma verdade espiritual ou marcar um momento significativo da sua jornada com Deus? Ou será que está sendo feita por razões menos elevadas, como conformismo social ou desejo de impressionar os outros? Avaliar a intenção por trás da tatuagem é crucial para garantir que ela esteja em harmonia com os valores cristãos e com o propósito maior de glorificar a Deus. Além disso, considere o impacto espiritual. Como essa escolha reflete a sua caminhada com Deus? Sua decisão está alinhada com a importância de manter o seu coração e corpo como templos do Espírito Santo? A Bíblia nos ensina a honrar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, e isso inclui as escolhas que fazemos sobre nosso corpo. Pergunte-se se a tatuagem contribuirá para o seu testemunho e se ajudará a manter sua vida espiritual em integridade. Sabedoria e orientação divina. Ao tomar uma decisão tão significativa, é imperativo buscar a orientação de Deus em oração. A oração não apenas pede sabedoria divina, mas também oferece um momento de introspecção e clareza. Ao orar, peça a Deus para iluminar seu coração e mente, para que você possa entender sua vontade e receber discernimento sobre a melhor forma de proceder. Deus promete guiar aqueles que buscam sua orientação com sinceridade. Em Provérbios 3, 5-6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Em todas as nossas decisões, incluindo a escolha de fazer uma tatuagem, devemos buscar sua direção e confiar que Ele nos conduzirá em alinhamento com seus propósitos. Glorificando a Deus em todas as coisas acima de tudo, somos chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, inclusive nas decisões que tomamos sobre nossos corpos. Cada escolha que fazemos deve ser uma reflexão do nosso desejo de honrar a Deus e viver de acordo com seus princípios. Uma tatuagem, como qualquer outra decisão pessoal, deve ser abordada com um coração voltado para a adoração e a integridade. Se este vídeo ajudou você a entender melhor o que a Bíblia diz sobre tatuagens e a refletir sobre suas próprias escolhas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa mensagem esclarecedora. Juntos, podemos buscar a verdade e viver de acordo com os princípios que Deus nos deu, honrando-o em cada aspecto de nossas vidas.